Louvado seja Deus. Vou tomar uma aguinha ali, pessoal. É importante hidratar, hein? Aí é o seguinte, feio, hein? Esse vídeo aí, ela aí mandou mensagem pra minha esposa. Que deve estar quietinha em casa lá, né? Louvado seja Deus Todo-Poderoso. Kate Nicole Lopes. Um abraço, minha esposa. Beijo. Fica com Deus, hein? Tô aqui na luta aqui, fazendo a limpeza aqui. Pra separar a água aqui certinho, tempo da seca, e a gente soltar uns peixinhos aqui. Louvado seja Deus, viu? Glória a Deus. Continuar o trabalho aqui. Tá bem fundo, hein? Já dá pra criar uns peixinhos. Pesado. Irmãos, o casamento é algo importante. Hoje muitas pessoas estão perdendo a cultura de casar, né? Deixando de casar para ter Bolsa Família do governo. Prefere juntar para não assumir responsabilidade. Entendeu? Mas o casamento é algo maravilhoso. A união de um homem e mulher. Foi Deus, no livro de Gênesis, mostra, né? Viu Deus que o homem estava sozinho, não achou para ele companheiro, Deus falou, vou fazer uma juntora, uma companheira, uma auxiliadora para o homem. E assim Deus o fez dormir, fez o homem, fez o dormir, tirou um pedaço do homem e fez a mulher.
E o homem se alegrou, meus irmãos. O homem se alegrou por Deus ter feito a mulher. O homem se encheu de brilho e falou: essa sim é osso do meu osso, é carne da minha carne. Portanto chamará varoa. E o homem deixará pai e mãe e unirá a sua mulher. Então, meus amados irmãos, o casamento, a união de um homem e uma mulher é algo maravilhoso. É algo preparado por Deus. Então não deixemos que os governos, que por causa de Bolsa Família, por causa de dinheiro, ficamos assim, sem assumir a esposa, né? Que nós venhamos deixar de se casar, né? Por causa dessas mordomias de governo. Não, irmão, nós temos que pensar em Deus. Valorizar a família. Porque isso é maravilhoso, é algo feito por Deus. E o inimigo pretende destruir a todo tempo. O inimigo não pode destruir o casamento. Porque, na verdade, muitos se separam, mas Deus disse: o homem se unirá a uma mulher e os dois serão uma só carne. Uma só carne. Então esse negócio de divórcio, Deus diz também lá em Malaquias: eu odeio o divórcio. O divórcio não é algo bom não, meus queridos. O divórcio não é nada bom. É importante que a gente prevalece, que a gente mantenha viva a sã doutrina de Cristo. E outra, no livro de 1 Coríntios 7 tem tudo sobre o casamento. E diz bem claro: mulher não separa do seu marido. E o marido também não separa de sua mulher. É importante, irmãos, nós valorizar o casamento, a família. Porque a sociedade, principalmente esse ano em 2024, os governantes brasileiros e até mundiais, alguns estão olhando muito esse negócio de ideologia. Não, na Bíblia está escrito: Deus fez macho e fêmea. É macho e fêmea. Não é nem homem e mulher, é macho e fêmea. Entendeu, irmãos? Você pode falar que é o que você quiser, mas só tem duas coisas: ou macho ou fêmea. Não tem a outra terceira opção. É macho ou fêmea. Aquele que... A fêmea é aquela que dá luz. Tanto até as plantas, meus irmãos. Algumas heredades existe o macho e a fêmea. Na semente, na flor. Até os animais. A escritura sagrada é perfeita. Eu não encontrei falha na escritura sagrada. Pode encontrar coisas que você não entende. Mas ela é maravilhosa. E nós não podemos generalizar a importância de coisa. A honestidade parece estar perdendo valor. Mas nós precisamos prevalecer, nós que cremos em Cristo Jesus, precisa manter firme a nossa fé na esperança e no amor de Cristo Jesus. Não podemos abandonar a sã doutrina do amor, da perseverança. É preciso a gente dar bom testemunho, irmão. Honrar pai e mãe. Adianta você ir para a igreja
a Bíblia e não honrar pai e mãe? Não adianta, é preciso honrar pai e mãe. Muitas vezes a gente falhamos com nosso pai, com nossa mãe. Muitas vezes a gente é ignorante. Por exemplo, eu já fui devoto de Senhora Aparecida. Já fui 3 vezes em Aparecida do Norte. Já ajoelhei tantas vezes diante dela, fazendo oração, agradecendo por vitórias. Que Deus dá vitória. Deus não leva em consideração o tempo de ignorância. E muitas vezes a gente acha que é esse ídolo. Mas a Escritura Sagrada, Deus disse: não faça imagem, nem do que há em cima no céu, embaixo na terra e na profundeza das águas. Está escrito na Sagrada Escritura. Aí alguns falam: ah, você não tem medo de falar isso não? Você não é isso, é falta de respeito não, irmão. É o que Deus escreveu com o próprio dedo nos livros sagrados. Os 10 mandamentos não foi nem inspiração do homem. Foi o próprio Deus que escreveu com os seus dedos. Então, irmão, por isso é importante a gente atentar a Sagrada Escritura. Tem muitas coisas que mudou, mas tem coisas que são eternas. Então, meus irmãos, o casamento é uma coisa eterna. O seu nome é uma coisa eterna. O seu nome, Deus, a Bíblia diz que naquele dia Deus chamará você por nome. Seu nome. Quanta gente aí que não estão zerando o nome? A vez faz uma dívida, não paga. Ah, fala, meu nome tá sujo. Mas você tem que limpar seu nome, meu irmão. Porque naquele dia você vai ser chamada pelo nome seu. O seu nome é eterno. Você vai ser chamada pelo nome. Então, meus irmãos, se o seu nome estiver sujo, que seja por injustiça. Porque tem muita gente com nome sujo, injustamente. Tem muita gente nos presídios presa, injustamente, meus irmãos. Então, nós precisamos louvar e agradecer a Deus Todo-Poderoso. Sem placa de igreja. É conhecer o Jesus Cristo. Lendo através da Sagrada Escritura. Tem coisas que você não vai entender, tudo bem. Mas no tempo certo, você clama o Espírito Santo, ele vai te mostrando as coisas. Mais importante, meus irmãos, é nós lutar para tirar a tristeza do coração, respeitando o próximo, amando o próximo, valorizando a sua companheira. Se você não é casado, casa com ela. Oficialize essa união diante dos homens, da sociedade, diante de Deus, faça certinho. Se você já se complicou no seu relacionamento, tem coisa que é só Deus que pode resolver, ora, conversa com ele. Mas não entra no lamaçal de pecado, irmãos. Não entra, não adianta, não vale a pena. Porque a Bíblia diz na Sagrada Escritura que naquele dia todo joelho dobrará diante do Senhor e confessará que Ele é Deus. Então, a Sagrada Escritura, irmão, também veio para dizer que o pai da mentira é o diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus venceu o pecado, venceu a morte, venceu o inimigo. E o Senhor Jesus é o nosso advogado hoje. E Ele te chama hoje, se ouvir a voz do Senhor, abra teu coração. É importante, meus irmãos, a gente crer na Sagrada Escritura. Não fica aí, ah, o padre diz, ah, o pastor diz, ah, o Papa falou. Nada disso. Nada disso, meus irmãos.
É Deus quem está falando contigo. Através da Sagrada Escritura. Quando você lê, não é o livro qualquer. É a palavra de Deus. Então, se você crê nas Escrituras Sagradas, se você crê que é a palavra de Deus, leia, esforça, faça um esforcinho. Antes de você ler, faça oração, pedindo ao Espírito Santo de Deus que te ajude a entender a Sagrada Escritura. Louvado seja Deus Todo-Poderoso. Irmãos, pode estar até difícil congregar em várias igrejas, evangélicas, católicas. Mas se você buscar experiência, não precisa teologia, não precisa nada disso. Se você souber ler, se você não souber ler também, tem muita gente que não sabe ler e lê a Bíblia. Tem gente que testemunha assim, olha só que interessante. Não sabia ler, mas consegue ler a Bíblia. A Bíblia se torna com a mente mais aberta. Politicamente, espiritualmente. Entendeu? A homossexualidade. O irmão pode até ser homossexual. É aquela escolha. Você sabe que é pecado, mas vai ser. Porque é um desejo da carne. É um desejo carnal, nada mais. Mas não, é um desejo carnal. E é difícil, talvez, para lutar contra esses desejos. Mas as cagadas que tudo deixa bem claro. Homossexual, ativo, passivo, de forma alguma entrará no reino de Deus. Então nós não podemos passar a mão na cabeça das pessoas. É importante ler a Sagrada Escritura por isso. Sempre buscando humildade, simplicidade. Humildade não é ser pobre, não é ser miserável. Riqueza não é ter várias coisas. Riqueza é uma questão de espírito. Irmãos, tem gente que mora debaixo da ponte, num papelão. Andarinos, tem gente que escolheu aquela vida, são felizes. A riqueza dele é aquilo ali. Tem gente aí com iate, mansão, fazenda, e se suicidam porque não são felizes. Então, irmãos, é maravilhoso, família. Nós temos que meditar na família, o homem, a mulher. Não, homem e mulher não. Pode dizer macho e fêmea. É o que Deus criou. Macho e fêmea. O macho chamou o homem e a fêmea chamou mulher. Simples assim, meus irmãos. Essas coisas maravilhosas que Deus faz, que Deus opera na vida de cada um. Ah, o irmão lindo é perfeito? Não. Não é perfeito. Nós não somos perfeitos. Porque nós pregamos a perfeição, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o que morreu na cruz para nos salvar. Esse é perfeito. Louvado seja Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, aqui nós falamos sobre a homossexualidade, falamos sobre o casamento, a família. Porque a Bíblia diz também, olha só que importante, hein? Aquele que negar seu pai e sua mãe em sua velhice, negou a fé. Ô irmão, não adianta você ir para a igreja, largar seu pai e sua mãe abandonados não, irmão. É. A palavra de Deus, Jesus Cristo já pagou o nosso pecado. Então, Ele só nos dá as orações, faz assim para que tudo te vai bem. Ele está nos dando orientação. A Sagrada Escritura é um manual para nós seguir, para que tudo nos ocorra bem. Louvado seja Deus Todo-Poderoso.
Irmãos, para fechar, louvado seja Deus Todo-Poderoso. Os irmãos não fiquem tristes, aborrecidos, porque nós homens falha. Mas a palavra de Deus é perfeita. E um dia todos nós estaremos diante de Deus. E Ele também nos fala que a vida é eterna. Ou o sofrimento também é eterno. Jesus Cristo nos mostra dois caminhos. A porta estreita e a porta larga. Irmãos, não há mais caminho. Não há aquela liberdade que muita gente fala, você pode ser o que você quiser. Não. Existem dois caminhos. O do bem e o do mal. Você trilha nesses caminhos. Ou você trilha no do bem ou no do mal. Ou talvez uma hora você esteja no bem, outra hora você esteja no mal. Mas não há vários caminhos, não há essa tanta oportunidade. Sabe, é caminho de salvação. É duas escolhas, o bem ou o mal. Então, irmãos, para fechar a palavra, e louvado seja Deus Todo-Poderoso, para nós encerrar o vídeo, vou dizer para os irmãos, não fica aí acompanhando o padre, acompanhando o pastor, o bispo, o papa, o pai de santo. Não fica aí na feitiçaria, na macumbaria. Não perde tempo não, meus irmãos. Procure conhecer a Sagrada Escritura. Conhecer a vontade, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. A direção que Ele deixou para nós seguir. Ele diz: ide pelo mundo pregar evangelho a toda criatura. Tá vendo, irmão? Ele diz: ide pelo mundo pregar evangelho a toda criatura. Criatura é porque Deus criou todas as coisas. Nós se tornamos filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, assim diz a Sagrada Escritura. Porque a Bíblia diz: aos filhos de Deus e aos filhos do diabo. Aquele que faz a vontade de Deus é de Deus. Mas o que faz a vontade do diabo é do diabo. Então, meus irmãos, e a Sagrada Escritura diz: o diabo é o pai da mentira. A Sagrada Escritura diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Jesus disse: eis que eu estou indo preparar a morada, lugar. Morada. E se eu vou preparar, eu voltarei e buscá-lo-ei vocês. Louvado seja Deus Todo-Poderoso. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Tá vendo, irmãos? Não tem não, minha filha. Não tem não, meus irmãos. Louvado seja Deus. Busca a Deus e o inimigo fugirá de vós. O diabo fugirá de vós, irmãos. Busca a Deus e o diabo fugirá de vós. Louvado seja Deus. A Bíblia diz: tema aquele. Tema a Deus, não tema o homem. O homem pode matar seu corpo, diz a Sagrada Escritura. Mas tema a Deus. Porque o homem pode matar seu corpo, mas a sua alma jamais pode acabar com a sua alma. Mas o Senhor Deus poderoso
Ele pode lançar a sua alma no céu ou no inferno, no lago de fogo. Louvado seja Deus. Então tema a Deus, irmão. Não precisa ter medo, não. É temer, respeitar. Valorizar o que Deus tem feito por nós. Quantas vezes eu sou perfeito também não, meus irmãos? Vocês acham que eu estou falando para Deus que eu estou perfeito? Não, sou perfeito não, mas perfeito é Jesus Cristo. Não estou pedindo para ninguém olhar para mim. Olhar somente para Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Porque Jesus diz, tudo que pediu, Pai, peça em meu nome. Jesus disse, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Jesus disse, eu vou, mas vos mandarei o Consolador, o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então, nós precisamos cada vez mais, é isso, valorizar o que Deus tem feito por nós. Ele já pagou o preço. Louvado seja Deus. Ele já pagou o preço pelo nosso pecado. Não tem sacrifício, não tem que fazer sacrifício não, meu irmão. Deus já pagou o preço. Jesus já cumpriu a lei. Jesus foi fiel. A Bíblia diz que ele não pecou. Então nós estamos falando de Jesus Cristo. Ah, fulano de tal peca, erra, rouba dízimo, rouba oferta, compra carrão de luxo. Meu irmão, o que eu tenho para dizer é o seguinte: Jesus Cristo é perfeito. E ele diz, hein? Eu vou, mas estarei com vocês a todos os dias, até a consumação do século. Jesus é perfeito.